Já aconteceu com você? Começar algo novo, cheia de fé e expectativa, e de repente, no meio do caminho, começar a desanimar e duvidar? Talvez tenha sido um novo trabalho, um novo relacionamento, um ministério, até mesmo a sua caminhada com Deus. No começo havia coragem, e aí depois vieram os ventos, e junto com ele, o medo. Se você já sentiu uma sensação como essa e parecia que você estava afundando, esse episódio hoje é para você. Eu me chamo Raíssa, do canal do Alma Lapidada, e hoje é o dia 7 do devocional de 21 dias Aprendendo com Jesus. O objetivo desse episódio é aprender que quando confiamos na voz de Jesus, as circunstâncias se tornam um mero detalhe. E o nosso versículo-chave de hoje está lá, em Mateus 14:31, e diz assim: Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você já tenha visto algumas vezes sobre essa passagem mais focada em Pedro. Não tire os olhos de Jesus, tenha mais fé, persista, não olhe para o vento. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que Jesus revela sobre seu caráter na tempestade? E a resposta é muito rica. Jesus revela que ele chama, sustenta, corrige e salva aqueles que confiam nele. O foco hoje não está no medo de Pedro, e sim na fidelidade de Cristo. Pouco antes dessa passagem, Jesus havia alimentado uma multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Depois desse grande milagre, Jesus envia os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele ia sozinho subir o monte para orar. Só que durante a madrugada, o vento aumenta e o mar fica super agitado. E mesmo sendo pescadores experientes, os discípulos não conseguem controlar o barco. Eles remam durante horas e horas sem sucesso. E é nesse momento que Jesus aparece caminhando sobre as águas. E naquele momento, imagina a cena comigo, o susto que eles levaram, pensando estar vendo um fantasma. Então Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus responde apenas uma palavra: venha. O que mais chama a atenção nessa história não é que Jesus andou sobre as águas, é que ele convidou a Pedro para fazer o impossível ao seu lado. Jesus nunca prometeu que seguiríamos uma vida sem tempestades. Na verdade, foi o próprio Jesus que enviou os discípulos naquele barco. Isso significa que estar no centro da vontade de Deus não nos livra das dificuldades, mas nos garante a sua presença em meio a elas. Pedro saiu do barco porque confiou na voz de Jesus. Enquanto manteve os olhos nele, caminhou sobre aquilo que naturalmente o faria afundar. Mas, quando passou a prestar mais atenção na força do vento do que na presença de Jesus, o medo tomou conta. E ele começou a afundar. Talvez hoje os seus ventos tenham outros nomes: ansiedade, incerteza, problemas financeiros, um diagnóstico, uma separação, uma crise no casamento, o medo do futuro. Todos nós enfrentamos tempestades. A diferença não está na ausência de ventos, e sim em quem está caminhando ao nosso lado, passando por eles. Quais são as lições que essa passagem nos traz? Nós aprendemos que Jesus nos chama para caminhar com Ele, confiar nele, mesmo quando a gente não consegue ver o caminho inteiro. Aprendemos que a sua presença vale mais do que a ausência de tempestades. Aprendemos que Ele não abandona aqueles que vacilam com Ele durante a caminhada. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não ficou esperando que ele recuperasse a fé sozinho. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. E isso nos revela o coração de Cristo. Ele corrige, mas antes de corrigir, salva. Antes de ensinar, segura. Antes de repreender, resgata. Que Salvador maravilhoso. Jesus é porreta, né? E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual é o vento que tem ocupado mais espaço na sua mente do que a voz de Jesus? Te pergunto isso porque talvez você passe mais tempo alimentando medo do que alimentando a sua fé. Todo mundo tem um período na vida em que acontece isso. Passa mais tempo imaginando o pior que pode acontecer do que se agarrando às lembranças das promessas de Deus. Hoje, escolha fazer diferente. Antes de dormir, leia novamente Mateus 14. E durante a oração, diga apenas: Jesus, eu escolho olhar mais para Ti
do que para os ventos. Ele continua nos estendendo a mão. Vamos orar? Jesus, obrigada porque o Senhor continua estendendo a mão para mim mesmo quando a minha fé enfraquece. Quantas vezes olhei mais para as circunstâncias do que para a Tua presença, Senhor? Hoje eu volto os meus olhos para Ti. Segura a minha mão quando eu vacilar. Fortalece a minha fé e ensina-me a confiar na Sua voz acima de qualquer medo. Quero caminhar contigo mesmo quando os ventos forem muito fortes. Ensina-me, Pai, a confiar plenamente na Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã vamos ver sobre um homem que subiu em uma árvore apenas para conseguir ver Jesus. O que parecia uma simples curiosidade se transformou em algo que mudou completamente a sua vida. Vamos aprender que Jesus vê quem ninguém mais percebe. Te espero amanhã.